Seção 9. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Segunda, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Terceira, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Quarta, realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2º. V. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Sexta, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Sétima, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Oitava, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Nona, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. X. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. X. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Primeiro, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Segundo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Terceiro, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Quarto, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
Art. 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, 1, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Primeiro, não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Segundo, entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Primeiro, os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. I. Mais de 35 e menos de 70 anos de idade, redação dada pela Emenda Constitucional número 122, de 2022. Segunda, idoneidade moral e reputação ilibada. Terceira, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Quarta, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Segundo, os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. E, 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Segunda, 2/3 pelo Congresso Nacional. Terceiro, os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. 3 graus. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Quarto, auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Art. 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceira, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Quarta, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Primeiro, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Segundo, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único.
As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção I. Do Presidente e do Vice-Presidente da República. Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, 90 dias antes do término do mandato presidencial vigente. Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997. Primeiro, a eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Segundo, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Terceiro, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Quarto, se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer mote, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Quinto, se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Primeiro, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Segundo, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 5 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Vide Emenda Constitucional de Revisão nº 5, de 1994. Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997. Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021. Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República
I. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Segunda. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Terceira. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Quarta. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. V. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Sexta. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei. Sexta. Dispor, mediante decreto, sobre redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. A. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Sétima. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Oitava. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Nona. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. X. Decretar e executar a intervenção federal. X. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 13. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 2 de setembro de 99. 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, sétima. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. XXI. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. XI. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. XIU. Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. XXV. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. XXVI. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. XVI. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. XVI. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Parágrafo único.
O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 xxv, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3ª. Da responsabilidade do Presidente da República. Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União. Segunda, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Terceira, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Quarta, a segurança interna do país. V. A probidade na administração. Sexta, a lei orçamentária. Sétima, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Primeiro o Presidente ficará suspenso de suas funções. E, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Segunda, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Segundo-se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Terceiro, enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Quarto, o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4ª. Dos Ministros de Estado. Art. 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Segunda, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Terceira, apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Quarta, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos ministérios. Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Seção V. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção I. Do Conselho da República. Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam o Vice-Presidente da República. Segunda, o Presidente da Câmara dos Deputados. Terceira, o Presidente do Senado Federal. Quarta, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. V. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Sexta, o Ministro da Justiça. Sétima, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Segunda, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Primeiro, o Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Segundo, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Vide Lei nº 8.041, de 1990. Subseção 2ª. Do Conselho de Defesa Nacional. Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos. I. O Vice-Presidente da República. Segunda. O Presidente da Câmara dos Deputados. Terceira. O Presidente do Senado Federal. Quarta. O Ministro da Justiça. V. Os Ministros Militares. V. O Ministro de Estado da Defesa, redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. Sexta. O Ministro das Relações Exteriores. Sétima. O Ministro do Planejamento. Oitava. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. Primeiro, compete ao Conselho de Defesa Nacional. I. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição. Segunda. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Terceira. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Quarta. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Segundo, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Vide Lei nº 8.183, de 1991.